Enigma da Bíblia. Em Lucas, capítulo 10, versículo 1, Jesus enviou 70 ou 72 discípulos. Eu sou o João Cláudio Rufino, doutor em Teologia Bíblica e professor na Faculdade de Teologia na PUC de São Paulo há mais de 10 anos. E nesse vídeo vou examinar com você aqui o texto. E vou mostrar as variantes textuais que nós temos e o significado também teológico com rigor e fé católica. Se esse tema te interessa, então se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comente e coloque aqui a sua dúvida também. Vamos começar com a graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o problema, 70 ou 72 discípulos aparecem aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 1. Dentro deste versículo, pessoal, nós temos a apresentação de uma variante textual. O que é isso? Diferenças entre manuscritos antigos das Sagradas Escrituras. E aí nós temos alguns manuscritos registrando que Jesus enviou 70 discípulos. Outros manuscritos, 72. E essa oscilação, ela não é meramente uma questão aritmética aqui. Ela vai abrir uma janela para o simbolismo bíblico dos números e mais ainda, para uma teologia do envio missionário dentro do Evangelho de Lucas. E aí, antes de perguntar qual é o número certo, vale entender aqui por que nós temos duas leituras possíveis, tá? E o que cada uma comunica dentro do horizonte bíblico e do imaginário religioso dentro do Antigo Oriente Próximo. Vamos lá, falar um pouco sobre o 70. O número 70 tem raízes muito profundas nas Sagradas Escrituras. Quando a gente volta na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 46, Gênesis, lá no capítulo 46, no versículo 27, nós temos que os israelitas desceram para o Egito nos dias de José, marcando a constituição de Israel como povo, família, tá? E é muito interessante que quando a gente olha para o número 70, o número 70 aponta para o número de pessoas da família de Israel, ou Jacó. Exatamente. Muito interessante isso. Agora, de modo ainda mais abrangente, quando a gente olha em Gênesis, no capítulo 10, tá? Nós temos lá a chamada Tábua das Nações, ou Tabela das Nações, que organiza o mundo pós-diluviano. Ou seja, aconteceu o dilúvio, o que nós temos? Um conjunto de povos, e tradicionalmente esse número é contado como 70 povos. Embora haja algumas contagens que cheguem a 72, como a gente vai ver adiante. E essa lista vai servir como pano de fundo para o quê? Gênesis capítulo 11, que lá nos versículos de 1 a 9 mostram a Torre de Babel e mostram a humanidade dispersa. Portanto, o número 70 vai se tornar um símbolo do conjunto das nações. Além disso, quando a gente olha para textos de Ugarit que trazem a cultura cananeia, é interessante observar que esses textos extra-bíblicos, que influenciaram certamente a cultura bíblica, falam de 70 filhos da divindade suprema dentro lá do panteão deles, do panteão daquela região. E isso sugere que no ambiente cultural circundante de Israel, 70 funcionava como um número síntese do mundo dos povos. E esse pano de fundo ajuda, então,
a enxergar por que na tradição bíblica 70 adquiriu essa densidade teológica. Ou seja, é o mundo inteiro, os muitos, as nações todas. Só que não para por aí. Deuteronômio capítulo 32, vamos até lá. Deuteronômio, lá no capítulo 32, traz para nós o drama das nações. E aí nós temos, pessoal, a chave de leitura bíblica aqui para esse simbolismo, aparecendo especificamente nos versículos 8 e 9, lembrando que também tem um paralelo no capítulo 4, nos versículos 19 a 20. Tá? Nós temos aqui um cântico. É um cântico de Moisés, e esse cântico mostra que Deus, em juízo, ele entrega as nações à própria sorte e às potências, na linguagem do texto bíblico. Enquanto Israel reserva como uma porção. Tá? E aí é interessante, porque a mensagem é teologicamente muito forte dentro do texto aqui. Qual é? Israel é eleito. Para quê? Para que, por meio da sua fidelidade, este povo se torne um sinal e, ao mesmo tempo, um instrumento do senhorio de Deus sobre todas as nações. E aí é interessante, por quê? Porque o número 70 não é um mero dado estatístico aqui, ele condensa uma tensão. Que tensão é essa? A eleição de Israel e o destino universal de salvação. Então isso aparece dentro desta teologia aqui de Deuteronômio, no capítulo 32 do Cântico de Moisés. Tá, e talvez agora você se pergunte, beleza, professor, por que alguns contam 72? Porque se o 70 é tão robusto, de onde vem o 72? Bom, a própria tábua ou tabela das nações que eu já citei aqui em Gênesis 10 permite duas contagens, a depender de como se agrupam ou se separam certos nomes que lá aparecem. Algumas tradições, por exemplo, vão fazer distinções que somam 2 a mais à lista dos 70, portanto, chegando a 72. Agora, em termos de crítica textual, ambas leituras, tanto as versões que trazem 70 quanto 72, são bem antigas e são bem possíveis. E o foco adequado não é decidir aqui com toda ansiedade por um único número qual é o certo, qual é o errado. O mais importante é captar o sentido simbólico comum, ou seja, o alcance universal do plano de Deus. E aí, quando a gente volta para o texto lucano, quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 10, Lucas, como este grande evangelista que ele está vendo o avanço do reino de Deus em Cristo como um movimento de Deus para reclamar as nações dispersas em Babel. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E por esta razão, o envio lá em Lucas 10, versículo 1, do 70 ao 72, é mais do que uma logística missionária, um número assim de missionários estrategicamente escolhido por Jesus. É mais do que isso. É um sinal profético. 70 ao 72, o que está em jogo é a representação simbólica do universo dos povos, ou seja, Jesus envia para todas as nações, para todos os povos. A missão, portanto, é católica, universal, desde o seu princípio. O número dos discípulos, portanto, vai funcionar como esse ícone narrativo desse alcance da boa nova, do evangelho de Cristo. E aí é bonito, porque quando em Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 até o 18, nós temos aqui o retorno jubiloso desses enviados, tá? E a declaração de Jesus, né? Olha, eu via, diz o Senhor, né?
Satanás cair do céu como um relâmpago, tudo isso confirma essa leitura teológica. Ou seja, onde o evangelho chega, as potências adversas perdem terreno. O envio, portanto, universal a todos os povos e a derrota do inimigo vão caminhar juntos. Ou seja, levar a palavra às nações é destronar as forças que mantêm a humanidade em dispersão, na distância em relação a Deus. E Lucas, com essa fina arte teológica, ele vai fazer coincidir isso, missão e combate espiritual, mostrando, portanto, que o reino de Deus irrompe no mundo inteiro. E a pergunta que fica para terminar, 70 versus 72. Tem que decidir por um número? Gente, do ponto de vista teológico, pastoral, a variação entre esses números não altera a mensagem central. Se 70, nós temos a referência clássica, as nações, a plenitude simbólica, já presente na escritura, dentro da Bíblia hebraica, e no imaginário cananeu, está aí, a base está aí. Se 72, não é? Nós temos uma contagem ampliada dessa mesma tábua das nações, sem perder a essência, a mensagem permanece a mesma, o evangelho é para todos. Em ambos os casos, Lucas 10 serve a uma teologia do envio que, portanto, transcende as fronteiras, que reúne o que foi disperso lá em Gênesis 11, de 1 a 9 na Torre de Babel. E aí tem algo maravilhoso. É decisivo a gente lembrar aqui, a eleição de Israel, como eu citei lá em Deuteronômio 32, não vai ser um privilégio de exclusão, mas um ministério a favor do mundo. É isso, um serviço de Israel para com toda a humanidade. E em Jesus, Filho de Israel, Messias, Cristo, ungido, Filho de Deus, Filho do homem, essa eleição vai alcançar o seu telos, em grego, finalidade. Todas as nações serão convidadas a participar da aliança com o Eterno em Cristo Jesus. Portanto, o envio dos 70, 72 dramatiza essa passagem do particular Israel ao universal, a todas as nações, sem negar as promessas, mas cumprindo todas elas em amplitude maravilhosa. A missão dos discípulos em Lucas é, portanto, para nós um sinal sacramental, sensível, visível do desígnio de Deus, que é reunir a humanidade inteira. O que nós aprendemos hoje, gente? Muita coisa. Muita coisa. Sobretudo o fato de que a igreja é herdeira dessa missão apostólica. Esse número recorda que não há periferia fora do alcance do evangelho. Todos os lugares devem ser alcançados e cada batizado participa desse envio a todos os povos. Diante dessa pluralidade linguística, cultural, social que a gente tem no mundo, nós precisamos entender, isso não é obstáculo para nós cristãos, nós somos enviados a todos. Tudo isso é campo de graça de Deus, da atuação de Deus. E, portanto, Deus continua nos enviando no dia de hoje. Vamos ao mundo anunciar o senhorio de Cristo. Mostrar que absolutamente todos os povos e nações, toda a humanidade pode voltar à comunhão com o Pai em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Coloca aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações e considere ser membro. Até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Deus te abençoe. Valeu.